Quando Lula vai ser solto? Essa é a pergunta que o Brasil começou a fazer desde que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal resolveu anular a condenação de Aldemir Bendini a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Bendini presidia Petrobras e teria, de acordo com a acusação, favorecido os interesses da Odebrecht e teria recebido 3 milhões de reais pelo serviço. Foi condenado, portanto, a 11 anos de prisão. A condenação foi anulada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por 3-1. Um dos ministros não compareceu por razões de saúde, estava internado, que é o ministro Celso de Mello. A questão que se coloca é que a impressão que dá é que há uma tentativa inicial, a partir dali, de levar lá no final da história a libertação do Lula. A questão que se coloca, primeiro, é que não é repercussão geral dessa decisão. Qual é o argumento? O argumento é que os réus colaboradores são diferentes do que os réus não colaboradores, ou seja, os réus colaboradores seriam aliados da acusação, portanto, do Ministério Público. Na hora da entrega das alegações finais, deveria primeiro as alegações do Ministério Público, para que a defesa soubesse das acusações. As alegações dos réus colaboradores são aqueles da delação premiada, para que a defesa tomasse conhecimento, e finalmente as alegações finais entregues pela defesa. Esse é o argumento grosso modo da segunda turma. Só que esse procedimento não foi tomado em nenhum das condenações dos processos da Lava Jato. Lembrar que tem 162 condenados, 162, e 88% deles, portanto 143, poderiam ter sentenças anuladas. Claro que é um tremendo golpe com a Lava Jato. É necessário ver com cuidado essa questão. Há muita divergência jurídica, mas claro que é uma questão política nessa história toda. Qual é a questão política? Qual é o réu que interessa mesmo? É Luiz Inácio Lula da Silva, mais de 500 dias preso. Portanto, a questão é se isso se aplica ao caso do Lula, ao caso do triplex, não ao caso do sítio, vale destacar, do qual ele já está condenado, mas somente em primeira instância, no triplex já na terceira instância. A questão é que, segundo Luiz Edson Fachin, solicitou ao plenário do Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, a decisão da questão como é que se aplica o caso geral, não o caso em particular do Lula. Caso a interpretação do plenário seja idêntica da segunda turma, ou por maioria de votos, não interessa, a questão que se coloca nesse caso específico seria o quê? O Lula estaria liberto. Lula liberto e só condenado em primeira instância em outro processo, ou seja, no processo do sítio, porque o triplex voltaria para a primeira instância e ele seria apenas réu. Nesse caso, ele teria, segundo a lei da ficha limpa, plenos direitos para ser candidato. Então, a questão que o Brasil coloca é a seguinte: será que há um trabalho feito por uma parte do Supremo Tribunal Federal, claro, com os setores da política brasileira brasiliense, para garantir as condições de Lula voltar à política? É a pergunta. Será que, voltando à política, ele será candidato? Tudo passa pela uma outra pergunta que é central. Se o Supremo Tribunal Federal vai entender que a interpretação da segunda turma sobre a questão das condenações, recorde-se, se a defesa deve entregar por último as suas alegações finais após tomar conhecimento das acusações do Ministério Público e dos réus colaboradores, e nesse caso, portanto, anularia 88%, volto a dizer, das condenações. A pergunta é, nesse caso, caminharia, portanto, se caso o plenário entenda dessa forma, para a libertação do Lula. E seria um caos daquele político. A pergunta é, nesse sentido, correta: quando Lula vai ser solto?